Deus seja sempre glorificado, graça e paz. Irmãos, eu estava aqui na comunhão com Deus, meditando nas coisas que nós temos visto e nas pessoas que muitas das vezes se acham tão arrogantes, às vezes por estar em uma denominação de renome ou ser líder de uma grande igreja, né? Achando que aquilo ali vai dar a ele alguma honra, mas estar meditando nisso, pessoas que pisam naqueles que são pequenos, que dão vantagens àqueles que têm mais condições financeiras e tiram, muitas das vezes, aqueles que são pequenos no sentido financeiro, porque diante de Deus somos todos iguais, e deixam ele em segundo plano. E muitas das vezes nem, parece que nem valorizam, porque não são para eles, para aqueles que estão na frente de um grande povo, muitas das vezes não são pessoas que vai dar algum lucro. Então, essa pessoa que assim faz, irmãos, ele demonstra que ele não é um líder, ele é um mercenário, uma pessoa que busca os seus próprios interesses. E todo aquele que é um verdadeiro obreiro do Senhor, ele não deve buscar os seus próprios interesses. Então aqui nós vamos ler, irmãos, um versículo que vai dar fundamento a tudo isso aí. Vocês vão estranhar, mas esse versículo aqui vai dar para explicar muita coisa. Eu creio que em menos de 30 minutos eu acredito que dá para explicar. É o capítulo 1 de Gênesis. A criação do céu e da terra e tudo que nele se contém. Então nós vamos ler isso aqui, ó, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo na santa palavra de Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só até aqui. Aí você pode me dizer, mas o que tem isso a ver com tudo que o irmão estava falando? Aqui, irmão, há a razão de tudo, há o princípio de tudo. Principiar alguma coisa é dar início àquilo que se quer fazer. Então, na vida temporal, que é a nossa vida, que nós temos tempo, Deus criou um princípio. E para ele criar um princípio, ele teve que sair da atemporalidade. Ou melhor, não sair da temporalidade no sentido de deixar de ser eterno. Mas ele teve que sair da temporalidade, sim, porque ele se fez carne. Então ele já era Deus, ele é Deus e sempre foi Deus, mas aquilo que estava nele, na sua intimidade de Deus, que era o próprio Filho, porque o Filho disse, eu e o Pai somos um. Não existem três deuses, existe um Deus só. Eu não sou unicista, eu creio sim na triunidade de Deus. Eu não sou uma pessoa que prego três deuses. Não, seria politeísmo isso daí. Eu sou monoteísta, mas eu acredito que Deus, ele tem o Espírito dele, dentro dele ele tem o seu próprio Filho, porque o Senhor Jesus Cristo disse, quem me vê a mim vê o Pai, não é? E ele, que é o Pai. Então eles são três, mas são um. Então ele precisou fazer o quê? O homem, para fazer o homem, ele precisava quebrar a temporalidade, quer dizer, a eternidade. Não quebrar a eternidade, mas tirar da aspiral da eternidade e fazer o homem nascer dentro de um tempo, que seria a temporalidade. E o que ele fez? Ele pegou Jesus Cristo, né? Isso, antes disso, ele não fez isso. Primeiro ele foi e criou Adão e Eva, dentro da atemporalidade, porque Adão e Eva era para viver eternamente. Mas a ruptura com Deus, através do pecado que o homem cometeu, Deus não queria que fosse desfeito o plano, o projeto que ele já havia feito. Porque para Deus não existe passado. Deus já vê o passado, ele vê o presente, o passado e o futuro, porque ele é Deus.
Como o homem pecou, ele permitiu, aconteceu, tem coisas que nós não devemos entrar em muitos detalhes, mesmo porque esse vídeo tem um fundo e eu tenho 30 minutos para fazê-lo. Mas se alguém quiser, eu posso explicar com bem detalhes isso. Então, o que Deus fez, irmão? Depois que o homem pecou, precisava dar ao homem uma oportunidade, mas o pecado gerou a morte. Quer dizer, tirou o homem da atemporalidade, tirou o homem da semelhança de Deus. Deus era eterno, o homem teria que ser eterno, mas o pecado sujou, o quebrou, desreconciliou o homem de Deus. Tirou aquela mesma característica que havia em Deus, que era característica da eternidade. Para que isso voltasse a funcionar, Deus o que fez? Precisou criar um caminho. Qual é o caminho que ele criou? Jesus Cristo. Então, por isso que aqui fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui houve um princípio. Já para criar o homem, para criar o mundo, ele teve que sair e criar um princípio. Mesmo sendo eterno, ele criou um princípio. Porque para Deus não tem princípio. Mas para nós que vivemos na terra, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Você nunca vai ouvir dizer que o eterno é o alfa e o ômega. O eterno não é o alfa e o ômega. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Foi Yeshua. Eu sou o Aleph e o Tav, no hebraico. Deus não, Deus é eterno. Deus, ele não tem como medir o tempo da sua existência, porque ele é. Ele não está, ele é Deus. Ele não está Deus. Por isso, quando você vai num tópico de ensinamentos, que está aqui no Inário 5, né? E no Inário 5, olha só, no Inário 5 fala assim, quer ver? Só para os irmãos ver que erro doutrinário que tem aqui. E tem um erro doutrinário nesse cenário aqui, muito grande, que vocês não percebem. Precisa ter comunhão para entender. Mas eu vou provar para vocês que há um erro grave aqui nesse cenário. Não um só, né? Mas uma alteração que foi feita pelo homem. Por isso que a gente percebe que a denominação ela está sendo tomada por alguma coisa estranha. Porque ela mudou uma coisa aqui que se você não tomar caso, você nem percebe. Você precisa estar bem atento para você entender. Você vai lá nos pontos de doutrina do Inário 5. Pega lá. Tá? Eu vou dar uma explicação aqui e vou continuar. Tá? Esse aqui é o Inário 5 que eu estou com ele, irmão. Ele está difícil de abrir porque as folhinhas são muito fininhas, tá? Inário 5 da Congregação Cristã no Brasil. Eu não vou mostrar aqui o Inário, mas vocês já vão ver. Vocês abriram no ponto de doutrina? Abriram? Ok. Então agora, vamos ler o que está escrito? Vamos ler, irmão? Primeiro, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus. Um erro. Aqui está dizendo que contendo a infalível Palavra de Deus. Tá? Mas no Inário 5, no Inário que nós usamos, a pena que está ali. Meu Deus, será que não tem nenhum aqui? Então vou ter que me levantar e ir até ali, mas eu dou uma pausa, espera aí. O Inário 4, tá vendo? Então vamos ler como está escrito no Inário 4? Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível Palavra de Deus. Está bem claro aqui, ó, infalível. Ó. Infalível. Não vai dar de mostrar aqui. Mas pega um 4 e você vê se não está escrito infalível Palavra de Deus. Você pega o 5, você vai ver que contém a Palavra de Deus. Mudou, certo? Já é um erro. Porque os irmãos dizem que foi Deus que mostrou e de repente muda. Agora vamos ver outro erro. Eu não estou aqui para mostrar erro, mas para vocês verem como tem alguma coisa que fere
a santidade, ou que bate de frente com aquilo que é a santidade divina do nosso Deus. Presta atenção, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos no mesmo tópico. Agora nós vamos fazer uma outra leitura. Os irmãos podem pegar, se tiver o 4 e o 5 aí, vocês podem pegar, irmão. Isso aqui é como uma aula, vocês vão entender a gravidade do fato e por que a determinada denominação está se afastando, ou o Espírito de Deus se afasta, por causa que um pequenino de fermento pode mudar a massa. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Tem como corrigir? Tem. Será que querem corrigir? Dizem que não estão atrás de teologia, mas aqui já criaram uma teologia, não é? Agora vamos ver o que está escrito aqui, ó. No versículo, no tópico 2, diz assim: nós cremos que há, presta bem atenção, nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro e eterno, de infinito poder e criador de todas as coisas, cuja unidade estão, presta atenção, cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4, 6, Mateus 28, 9, 19, João 5, 7. Ok? Agora vamos ver aqui como está escrito. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro e eterno, de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há, aqui não está estão, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4, 6. Vamos agora em Efésios 4, 6 e vamos ver como que está escrito lá em Efésios 4, 6. Se está há ou se está estão, ok? Os irmãos têm paciência, isso aqui é muito importante, porque isso daqui, irmãos, é o fundamento da também isso aqui é uma regra de salvação, isso aqui, irmãos. Isso aqui mexe 4, 6, ó. Olha só, 4, 6. Porque sois filhos de Deus, que enviou aos vossos corações o Espírito de teu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqui não falou Espírito que está no teu Filho. Falou Espírito do teu Filho. Tá? Vamos de novo aqui no Inário. Olha aqui, ó. Eu não quero demorar nesse assunto, mas isso aqui é importantíssimo. Olha no Inário. 4. Ó. Efésios 4, 6, né? Há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4, 6. Efésios 4, 6. É porque sois filhos de Deus, e enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Ele teria que escrever aqui, que enviou aos vossos corações o Espírito que está no teu Filho. Ele não usou, certo? Ele não usou está. Por quê? Por que que aqui no Inário, agora no Inário 5, vamos ver como tem erro, irmãos? E vocês não percebem, porque vocês não aprenderam, porque vocês não podem estudar, muitos, né? Ó, nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, cujo poder, todas as coisas, e cuja a unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4, 6. Aonde que está escrito estão ali? Não está. No 4 não está. Aqui está. Por quê que não está? Porque o verbo estar é um verbo transitório. Quando eu falo assim, o Espírito Santo está, eu estou colocando o Espírito Santo ali no lugar de um verbo transitório. Ele transita. Quando eu falo nele há, o verbo haver não é transitório. Por isso que diz aqui, bem claro, ó,
É porque sois filhos de Deus. Vocês não estão filhos de Deus, vocês são. E enviou aos vossos corações o Espírito de seu Pai, o Espírito de seu Pai que clama, Abba, Pai, misericórdia. Ele teria que estar escrito aqui, enviou aos seus corações o Espírito que está no seu Pai. Mas não está escrito aqui, porque o Espírito do Pai é o mesmo dele. E não está nele. Ele já é o Pai, e o Pai é ele. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então houve dois erros doutrinários que transformou aqui no Inário 5, um erro gravíssimo que tira a autoridade de Cristo. Alguém pode dizer assim, bom, está, será que ainda está? Será que ele ainda está ou não está mais? Agora, quando eu falo como é que eu vou dizer? Será que ainda há? Não. Se há, não tem como mudar. O verbo diz em si próprio, o verbo responde por si, ele é permanente, ele não é transitório. Eu estou sentado, daqui a pouco eu estou de pé. Há em mim um coração. Não é que está em mim um coração. Isso, irmãos, desvirtua totalmente o texto. Desvirtua totalmente a visão espiritual. É a mesma coisa no primeiro tópico, que eu digo, o Espírito Santo, ou melhor, a palavra contém. Quando eu falo contém, você vai ver no Inário 4, não tem contém. Por que agora tem? Então Deus, irmão, ele não está, ele é o ser supremo. Nele há a plenitude. Nele não está a plenitude. Ele é a plenitude. Ele está num tempo da atemporalidade. O Filho, mesmo feito carne, ele foi criado, ou melhor, foi gerado no ventre de Maria, e através daquilo ele recebeu um corpo de carne para viver na temporalidade, porque senão ele não morria. Porque ele, sendo filho do Eterno, se ele não nascesse da forma que ele nasceu, ele não morreria. Ele precisava de um corpo que morresse, para que ele pudesse ser gerado naquele corpo e recebesse as características daquele corpo, de um corpo temporal, de um corpo que começa e termina, para ressuscitar num corpo incorruptível de glória e tomar novamente o seu lugar na eternidade. Você está entendendo, irmãos? Porque aí ele era eterno, mesmo estando na carne, ele tinha domínio sobre a morte. Porém, nós não tínhamos, então ele tinha que morrer por nós. Ele sempre foi divino, ele sempre foi santo, ele sempre foi Deus. Mas Deus se manifestasse na natureza divina, ele não morreria. Como é que vai matar Deus? Não pode. Mas ele nasceu na natureza da carne para que morresse pela carne, pela nossa vida, para pagar os nossos pecados. Então ele tinha que sentir dor, ele tinha que sentir angústia, ele tinha que sentir aflição, ele tinha que sentir sede, tinha que sentir fome, ele tinha que passar por momentos que tinha que suar sangue. Porque em espírito ele não passaria isso, mas ele se fez carne, ele se fez princípio, ele se fez verbo. Por isso que está escrito em primeiro, irmão, de João, glória ao nome santo do Senhor, que no princípio era o verbo. Aí você vai lá, era o verbo se fez carne. Por quê? Ele precisava se fazer carne para poder sofrer. Se bem que o Pai, mesmo dentro da atemporalidade, que é uma aspiral, tá, irmão? A temporalidade, imagine assim, ó. A temporalidade, imagine que seja isso aqui, ó. Que começou aqui, ó. Ela começa aqui, ó. Aí ela vai, ela vai, faz aquela volta, fica velho, casa, tem neto, fica velhinho, vai ficando velhinho, daqui a pouco fica doente, daqui a pouco já não aguenta mais, o corpo já não resiste e bateu aqui, ó. Terminou aonde? Aonde começou. A inclinação da carne é para baixo,
A inclinação do espírito é para cima. Então Jesus Cristo, ele tinha a natureza humana para poder cumprir, ele era também atemporal, ele tinha a eternidade, ele era a própria eternidade, mas ele precisou se desvincular para nascer como carne, para morrer. Ele sempre foi Deus, mas ele não nasceu sabendo que era Deus. Deus, alguma coisa realizou na mente dele, alguma coisa, Deus desligou alguma coisa, e ele se tornou ele era uma criança, ele brincava, ele corria, mas ele era diferente, porque era o filho de Deus, ele tinha, com 12 anos ele fez tudo conforme a lei mandava, mas a mente dele começa a se abrir, Deus começa a despertar e mostrar para ele quem realmente ele é, porque ele já era santo desde menininho. Por isso que tem gente que fala um menino Jesus, né? E é verdade, ele já era santo. Ele nasceu santo. Ele nasceu Deus. Porque não teve contato físico humano. Ele nasceu segundo o Espírito Santo. Seria uma ignorância a pessoa falar que ele já não era Deus. Ele sempre foi Deus. Porém, ele precisava ter a carne para poder pagar o pecado da carne. Por isso que em Isaías 53 diz assim: ele levou sobre si as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Como é que ele ia sentir a dor das nossas pisaduras? Como é que ele ia tomar o pecado da nossa carne, se ele também não tivesse um corpo de carne? Então ele fez tudo isso. Ele morreu. Se ele viesse como Deus, somente como Deus, mas não encarnado, ele não morreria. Mas ele teve que se encarnar. Foi o único que se encarnou, foi ele. Ele se encarnou, se tornou carne para morrer pela vida das nossas almas. Quer dizer, então, o tempo de Deus, a eternidade, a atemporalidade, para colocar nós dentro dessa atemporalidade, Deus criou um princípio. E qual foi o princípio? O Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que diz em João, capítulo 3. Irmão, por favor, presta bastante atenção nisso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Estou falando da Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando nem copiando de ninguém. Interessante que eu não fiz nenhuma exegese, nada para me falar isso. Me veio o desejo de falar. Se alguém acha que está errado, pode até me corrigir, não tem problema algum. Nós estamos aqui. Mas eu acredito que Deus e Jesus Cristo sempre foi Deus. Sempre foi e sempre será. Apenas ele adquiriu uma natureza humana para cumprir a sua própria palavra, que ele deu a vida em resgate de muitos. E também diz aqui, ó 1 João, capítulo 3. Veja bem, lá nós vemos em Gênesis. Agora vamos ver o que fala João, capítulo 1, perdoa. 1 João, capítulo 1. Olha só, lá nós falamos, no princípio Deus criou o céu e a terra. Como é que ele criou? Ele disse, haja, uma ação, um verbo de ação. E como é que ele falou aqui? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas também disse que o verbo era Deus. Então, aquele princípio foi criado porque ele estava junto com o Pai. Ele participou de toda a criação. Ele participou de tudo. Ele já é, desde antes de nós, desde antes de todas as coisas. Ele é eterno, mas ele precisava morrer. Então, para morrer, Deus tirou ele do tempo, da eternidade, da atemporalidade, e fez ele nascer na temporalidade para criar um início para a nossa salvação. Porque nós já tínhamos perdido ela por causa do pecado e por causa de tudo aquilo que aconteceu no jardim, e não tinha como nós reconciliarmos. Por isso que a nossa salvação, ela não é por obras, é pela fé. Como que nós poderíamos ser salvos pelas nossas obras se nós, irmãos, não tínhamos vida? Você já viu morto fazer alguma obra? Não faz. Então ele veio e ele começou a obra, ele deu início quando ele nasceu, e quando ele foi morto, ele se manifestou ali o quê?
ele se manifestou a propiciação. O que é propiciação? Vamos ver aqui no dicionário, só para vocês verem. A propiciação dos nossos pecados. Então eu vou ver aqui no dicionário. Eu sei o que é, mas eu faço questão de olhar aqui no dicionário, tá? Tem alguma coisa aqui que deu errada, mas nós já vamos colocar. Propiciação. Vamos lá, ó. Presta bem atenção, irmão. Ele veio como propiciação. Mas eu não precisava nem escrever, porque eu já sei, tá, irmão? Mas eu vou colocar aqui para que vocês entendam. Propiciação. Propiciação. Pronto. Vamos lá ver o que é a propiciação. Propiciação. Mas não abriu aqui propiciação. Espera aí. Propiciação. Propiciação. É que eu quero ser rápido. Já está vencendo o meu tempo aqui. Ó, ato ou feito de propiciar sacrifício ou oferta a uma divindade para lhe aplacar a cólera ou para a agradar. Certo? Agora vamos numa interpretação mais clara dentro do cristianismo, tá, irmão? Ó. Propiciação, presta atenção, aqui vai ficar melhor para você entender. Muito melhor. Ato ou efeito de propiciar ou de interceder, né? Devoção para obter perdão da culpa ou dos pecados. Então ele se entregou, ele não tinha pecado, ele se entregou à morte. Então, como um ser divino, como Deus, ele não poderia morrer, mas como um homem, ele podia. Então, ele saiu da natureza divina, foi gerado pelo Espírito Santo, era Deus, é Deus, mas ali ele estava sujeito à morte, porque estava na carne. Assim como ele estava sujeito ao sono, ao cansaço. Mas diz a palavra, irmãos, que esta intervenção dele por nós na cruz nos deu uma oportunidade de nós sermos, através dele, termos então a entrada na eternidade, porque ele é eterno. E se ele nos comprou, se ele morreu por nós, então nós vamos em 17 de João, na oração que ele fez por você e por mim. Eu já vou encerrar, porque falta pouquinhos minutos já aqui, não fica longe, né, irmão? Mas ele disse assim, ó. Quando ele levantou os olhos ao céu, né, ele agradeceu o Pai. Aí ele disse assim no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se você crê em Jesus Cristo, que Deus enviou ele, aceitá-lo como Salvador, você está crendo em Deus, porque ele é Deus. Embora nasceu numa natureza humana, mas ele nasceu Deus, ele nasceu santo, ele nasceu puro, sem mácula, ressuscitou, saiu da temporalidade, ele não está, ele é, ele nunca está, ele é. Então esse assunto aqui desse cenário está errado, é uma doutrina errada. Porque o Senhor não está, o Senhor sempre é, ele não está santo, ele sempre é santo. Dá glórias a Deus e medita nessas palavras. Você tem um que é santo, que sempre foi santo e se dará para você, pela santidade que ele tem, a vida eterna. Guardemos esse conselho, espalhe para outros e deixe o seu like. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.